Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da finalização da preparação do Clube do Remo para o duelo de amanhã contra o Atlético lá na Arena Sicredi São João del Rei, Minas Gerais, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo que precisa vencer a partida, precisa voltar a ganhar na competição, para seguir perto ali do pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão que foi em busca da sua primeira vitória fora de casa na competição nacional. Nós vamos conversar com vocês como é que foi o trabalho aí durante a semana. Eu vou tentar trazer aqui uma provável escalação, mas nada de certeza para vocês. E falar um pouco mais sobre esta rodada da Série B, que já teve alguns resultados aí que chamaram a atenção do fenômeno azul. Também quero conversar sobre o interesse do Clube do Remo na contratação de um zagueiro vindo do Botafogo, poderá estar chegando aí na próxima janela de transferências, e falar também sobre essa polêmica envolvendo aí estrutura de Remo e do Paysandu, o que realmente aconteceu. Vou dar minha opinião aqui para vocês sobre tudo isso, enfim. A gente vai bater papo sobre vários assuntos neste conteúdo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube vai conseguir recomendar para mais azulinos. E também vai recomendar se você clicar no botão hypar para que a pontuação do vídeo vá lá para o topo da plataforma. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, hein, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês diretamente sobre essa preparação do Clube do Remo para o duelo contra a equipe do Atlético amanhã às 4 horas da tarde na Arena Sicredi, lá em São João del Rei, Minas Gerais. O Atlético que voltou a jogar, como vocês sabem, na sua casa, já venceu o Operário, venceu o Goiás fora de casa na última rodada. É um time que tem melhorado na competição, então esqueçam o jogo fácil, esqueçam o jogo tranquilo. É sempre chato enfrentar o Atlético lá dentro. É um time que tem um estádio bem acanhado, lembra até o Baenão, né? Em um certo setor do estádio lembra até o Baenão, um tobogã atrás do gol, arquibancadas pequenas do lado, né? Não tem a diferença, é que não tem um outro tobogã do outro lado, mas é um estádio bem acanhado, difícil de jogar por lá, e não é porque o Atlético tá na parte de baixo da tabela que já são favas contadas. A gente sabe muito bem aí como é enfrentar as equipes lá na parte de baixo. Inclusive perdemos o Repá pensando dessa forma, né? O time do Remo entrou completamente sem vontade no último clássico Repá. Então não vai ser jogo fácil. O Remo que precisa da vitória. O Leão nesse momento é o 9º colocado. Ontem o Avaí venceu o seu jogo, né, 2-1 em cima do Criciúma. Para o Remo entrar no G4 nessa rodada, ele tem que vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Mas, gente, o importante, todo mundo vai estar feliz amanhã, se Deus quiser, 6 da tarde, é com uma vitória do Remo, nem que seja de 1-0. Diante do Atlético, né? O técnico Antônio Oliveira teve a semana toda para trabalhar, vai ter aí o retorno do Reinaldo na defesa. A dúvida é em relação à lateral direita, se o Marcelinho vai começar ou não o jogo, se ele realmente vai ficar alternando ali, né, pela condição física do Marcelinho com o Pedro Costa. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre lateral direita. Meio campo, a dúvida é se o Jaderson vai entrar no meio também. A dúvida também no ataque, né? Será que ele vai manter aquele trio? Pedro Rocha, Dailton, Janderson. Então eu vou chutar aqui uma escalação para vocês. Não é a escalação que eu acho que vai entrar em campo, é o que eu estou chutando. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e o Sávio na lateral esquerda. No meio campo, aí que tá a dúvida, pessoal. Luan Martins, Pavani, Pedro Castro, ou ele tira, por exemplo, um Pedro Castro e coloca o Jaderson. Ou ele tira o Luan Martins, põe o Jaderson no time, traz um pouco mais o Pedro Rocha, meu Deus, Pedro Castro para a parte de trás do time. É tanto Pedro no time que a gente se confunde. Traz o Pedro Castro um pouco mais para trás, né? Libera mais o Jaderson, ou ele mantém os 3 aí. Eu sinceramente estou com a dúvida justamente nesse setor, não sei realmente
para vocês nesse momento a informação. Talvez mais tarde nas nossas redes sociais a gente consiga trazer uma provável escalação. No ataque, a dúvida, na minha opinião, é se ele vai começar com o Adailton como centroavante. Adailton ou Matheus Davó? Pedro Rocha de um lado, Janderson do outro. Acho que esse deve ser o time do Clube do Remo para encarar esse Atlético fora de casa, lá em Minas Gerais. O Remo que ainda trabalhou lá em Minas Gerais, chegou ontem nas viagens lá no estado mineiro e encerrou a sua preparação para esse duelo de amanhã. Então é um jogo muito importante, o Remo tem que entrar concentrado, tem que aproveitar as oportunidades. Não acho que vai ser um jogo com muitas chances, não acho que vai ser um jogo aberto. Acho que o Atlético vai, de uma certa forma, né, priorizar a defesa, tentar ali fechar os corredores para não dar tanto espaço para a gente. E a gente precisa ter cuidado, principalmente nos contra-ataques, que foi assim que o Atlético venceu a equipe do Goiás fora de casa na última rodada. Então, muita atenção, porque vale muito essa partida para o Leão Azul Paraense, que precisa voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, só uma informação complementar sobre aquela notícia que eu trouxe ontem do Cadu, que foi negociado com o Botafogo, né, empréstimo de 1 ano com opção de compra pelo time do Rio de Janeiro. O valor da multa rescisória dele, né, no caso da transferência para o Botafogo, caso o Botafogo compre, é de $950 mil, que você convertendo por real vai dar em torno de 10 milhões de reais pela cotação atual, se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, é mais ou menos aí a cotação que está a negociação com o Cadu, que vai inicialmente atuar no time sub-20 do Botafogo, mas será observado também pela equipe profissional. E mais uma vez a gente deseja boa sorte aí pro Cadu. Eu tô aqui também, pessoal, com a ficha do Cauã, zagueiro de 22 anos, que justamente pertence ao Botafogo, tá? Ele, inclusive, pessoal, é natural de Belém do Pará e jogou no futsal do Clube do Remo. Eu até recebi umas imagens de um inscrito nosso lá no Instagram, um seguidor nosso, e ele mandou para mim, né, essas fotos do Cauã jogando futsal pelo Clube do Remo. Depois ele acabou viajando, né, pessoal, para obviamente fora do Pará para seguir carreira. Ele começou na base do Paraná Clube 2019, lá no Sub-15 do Paraná, passou pelo Betim. Aí em 2021 ele chega no Sub-20 do Botafogo e esteve por lá nas últimas temporadas. Disputou também o Campeonato Brasileiro Sub-23 pelo Botafogo, jogou o Brasileiro Sub-20 pelo Botafogo também em 2020, fez 28 partidas, marcou 3 gols, e ano passado ele esteve, na verdade nesse ano ele estava no elenco do Juventude, tá? Que está aí disputando a Série A do Brasileirão, mas obviamente não era titular por lá. Para mim, esse jogador vem para compor elenco, tá? Vem simplesmente para compor elenco. E assim, eu fico pensando uma coisa, né? O Cauã, se vier para o Remo, ele vai ser emprestado para o Remo, né? Para apenas ganhar uma rodagem, para ganhar uma experiência de elenco ali com o time azulino, ou o Remo vai utilizar ele e vai dispensar mais gente, vai dispensar algum zagueiro aí, porque o Remo tem hoje, que estão jogando mais frequentemente, né? O Klaus, Reinaldo, Camutanga. O Alvarinho também tem entrado e tem ajudado em alguns jogos aí o time do Clube do Remo, até em funções diferentes, às vezes jogando até de lateral direito. E tem também o Rafael Castro, né, que esteve no ano passado, perdeu espaço, desde a era Daniel Paulista ele perdeu espaço e não vem sendo utilizado nos últimos jogos. Se eu não me engano, ele entrou até no repá ali no final, com a lesão do Cláudio. Se eu não me engano, o Rafael Castro entrou, mas é um atleta que vem perdendo espaço no elenco atual do Clube do Remo. E assim, a minha opinião, tá? Eu não dispensaria nem o Rafael Castro e nem o Alvarinho para trazer um zagueiro do Sub-20 do Botafogo, que tem pouquíssimas atuações no profissional. Eu deixaria os dois zagueiros se você vai trazer, né, um zagueiro do Sub-20, a não ser que o cara seja um fenômeno aí, chega, arrebente com a camisa do Remo, ou então, se o Remo vai dispensar esses dois zagueiros, que ele traga um zagueiro melhor do que eles, tá? Então, é o que a gente precisa aguardar. O certo é que o Remo vai para o mercado, o Remo vai contratar jogadores nessa janela de transferências, todo mundo está aí apreensivo, né, em relação ao ataque, em relação principalmente ao meio de campo do Leão Azul, quem o Remo vai contratar, e acredito que a gente vai estar se reforçando. A informação, inclusive, do Cauã, o zagueiro, a negociação dele foi do Bruno Amans, o jornalista lá da TV Liberal, que falou sobre essa possível, né, negociação do Cauã com o Clube do Remo
Vamos aguardar, quero saber a opinião de vocês agora. Vocês contratariam o Cauã? Se caso o Remo vai dispensar um desses jogadores ou não? Vocês não trariam ou trariam apenas para fazer parte do elenco? Ou não tem jogador melhor por aqui? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, só para encerrar esse conteúdo aqui, muita gente foi me perguntar lá no Instagram. Lembrando que ontem eu gravei só um conteúdo pela manhã. Minha vida tá muito corrida esses dias, né, gente? Nasceu meu primeiro filho, então tô na correria aqui, dando suporte para minha esposa. E gravei só um conteúdo ontem, não gravei à noite. Tô gravando só agora, 4h30 da tarde, nesse momento. Tô gravando um vídeo com vocês para subir agora no início da noite. E assim, muita gente veio me perguntar porque assistiram um documentário da ESPN, lá do Repá especial que eles fizeram, visitando o Baenão e visitando o Curuzu, dizendo que tem uma diferença abissal de estrutura de Remo e Paysandu. Perdão, eu vou falar para vocês, na minha opinião, a diferença justamente entre o Baenão e entre a Curuzu. Vocês estão carecas de saber, inclusive já falei aqui no canal, de que o planejamento da diretoria do Remo, né, escolheram isso para esse ano, é de atuar no Baenão apenas para treinamento. Inclusive, teve um planejamento errado em relação a gramado, que não cuidaram, e o Remo ficou, se não me engano, 2 meses sem treinar no Baenão, teve que ir para Barcarena, depois ficou revezando em alguns campos aí pela cidade, enquanto o Baenão está recuperando o gramado. Por quê? Porque o CT não está pronto ainda. E deixaram o Baenão sem ter condições de jogo. Vão jogar um ano todo no Mangueirão. Isso foi um planejamento da diretoria, uma escolha da diretoria atual do Clube do Remo, de não jogar esse ano no Bampará Baenão. E aí que está a diferença, né? O Paysandu tem um estádio ativo e está jogando no seu estádio agora. Com exceção do Repá, o Paysandu vai mandar todos os jogos na Curuzu agora, nesse restante de temporada. E óbvio que você tem um estádio ativo, você tem um estádio com uma estrutura melhor. Tanto é que o Paysandu tem até um hotel por lá, onde eles colocam os jogadores para se concentrar, né? E o Remo se concentra num hotel ali em São Brás e o Baenão não está ativo para jogos. Essa é a diferença. Agora, por exemplo, o NASP é uma referência. O Remo tem uma boa estrutura de NASP, tem academia, tem outras questões ali envolvendo estrutura que são tão boas ou até melhores do que as que tem na Curuzu. Agora, sem clubismo algum, gente, com todo o respeito a essas pessoas que me perguntaram, vocês deviam ficar revoltados, vocês que ficaram revoltados, assim como eu, né? Fico triste, envergonhado com a estrutura que o Remo tem hoje do Baenão, de não ter jogo, das condições que o Baenão tem, infelizmente, né? Precárias, abandonado, muitas das vezes, sem uma pintura. A indignação de vocês não tem que ser medida pelo rival. Ela tem que ser medida de um clube que está hoje na Série B do Campeonato Brasileiro disputando com outras 18 equipes e não só o Paysandu. Enquanto vocês ficarem nivelando o Remo só com o rival, o Remo não vai para frente, porque às vezes o dirigente pensa assim também. Ele vai nivelar, né, o clube ao Paysandu. E hoje nem Remo e nem Paysandu tem estrutura ainda aceitável. O Paysandu está tentando construir seu CT e o Remo está com um projeto que precisa sair do papel. Então, para mim, a estrutura do Remo ela ainda é vergonhosa em termos de comparativo com as equipes da Série B e se a gente um dia quer chegar numa Série A. Simplesmente. O meu comparativo é com as outras equipes, é com o patamar de equipes que estão na mesma divisão que a gente e não ficar nivelando, comparando com o rival. E acho que eles do outro lado também pensam dessa forma, os coerentes, né? O clubista, ele só quer saber de estar bem, né, ou um pouco melhor do que o seu rival para ficar encarnando, simplesmente para ficar encarnando. Enquanto isso, os clubes seguem afundados, né, não conseguem evoluir estruturalmente. O Paysandu, por exemplo, cheio de dívida para pagar aí na Justiça do Trabalho, vários problemas, erros de planejamento. E aí? Então, gente, o comparativo é esse, tá? Repito, sem clubismo algum, sem zoeira alguma. O meu comparativo tem que ser acima do que é o rival hoje. Tá? O Remo tem uma estrutura que está conseguindo atuar na Série B. Se ele quiser chegar numa Série A para ter uma estrutura ali de Mirassol, né? Meu Deus, quem dera, um Red Bull Bragantino, um Atlético Paranaense, um CT de qualidade, gente. Ele precisa de muita coisa. E aí é trabalho para os dirigentes. Lembrando, os dirigentes escolheram o Remo ter estrutura hoje, por planejamento, foi de não ter o Baenão para jogo, né? E de jogar no Mangueirão. Mas a estrutura de treinamento, na minha opinião, é a mesma coisa do rival.
Tá? A diferença é que o rival já está treinando em alguns campos lá do CT deles, mas a estrutura também é muito ainda limitada. Então, o meu sarrafo de comparação ele é mais alto do que você ficar olhando para a grama do vizinho, que às vezes nem é tão verde assim. Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, tá? Amanhã tem pré-jogo, tem o pós-jogo também, tem a transmissão da Super Marajoara aqui no Chaves Gemista. A gente vai conversar bastante aqui no canal com vocês. Não esquece de deixar o like, de hypar o conteúdo também, de compartilhar com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!